Olá, Shalom. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre idolatria. Idolatria é tudo aquilo que nos separa do Eterno, do Criador. Todas as coisas que atrapalham o nosso conhecimento do Eterno, do Altíssimo, é uma idolatria. Dinheiro, demasiadamente você pegar um carro, alguma coisa. Bem, eu disse que todas as pessoas sabem o que é idolatria, embora a maior parte das pessoas não acredita ser idólatra. Nós vamos observar se essa questão de idolatria já havia acontecido no meio da congregação. Nós abrimos a escritura no livro de 1 aos Coríntios. O apóstolo Shaul, o emissário Shaul, dando um conselho à congregação. Ele diz: irmãos, fugir da idolatria. Conselho para ele, para que eles fugissem da idolatria. Mas será que o apóstolo Shaul, o emissário Shaul, ele disse isso apenas para poder colocar algumas abelhas na cabeça das pessoas da época? Será que ele quis apenas amedrontar as pessoas? Eu acredito que não. É porque a questão de idolatria já estava atrapalhando a concentração, a união do povo do Eterno com o Eterno. Por isso que ele deu um conselho para fugir da idolatria. Esse conselho que ele deu é algo baseado nas Escrituras benditas, na Torá. Em Shemot, capítulo 20, e o versículo 7, Shemot é Êxodo. Capítulo 20, o versículo 7, nós vemos este conselho, onde está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra, nem debaixo da terra, e nem se inclinará a elas para servi-las ou adorar, porque eu sou o Eterno, vosso Criador. É bom nós meditarmos que este texto foi inicialmente escrito em hebraico. Então, quando ele estava falando, eu sou o Eterno, o vosso Criador, é evidente que ele estava usando o nome Yahu ali. É bem diferente nos nossos dias, quando nós falamos de um Criador, do Altíssimo, as pessoas pensam em um Deus. Deus não é uma expressão hebraica. Deus, ela tem uma tendência, se nós voltarmos ao grego, de cair para theos, dia. Então, ele tem algumas ramificações em idolatria. Então, a ideia que foi passada aqui em Shemot foi para as pessoas fugir da idolatria e adorar somente ao Eterno. Se nós observarmos no livro do profeta Yeshayahu, o Isaías, como a maioria das pessoas conhece, em hebraico é Yeshayahu, no capítulo 45 e o versículo 20 de Isaías, existe um conselho muito importante também, para que nós possamos usar isso. Os conselhos que tem nas Escrituras é para que nós possamos fazer uso deles. Está escrito: vinde, congregai-vos junto aos que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas, e roga a um Deus, a um ídolo, que não pode salvar. No versículo 21 está escrito: tomai conselho todos vós juntos. Quem fez todas estas coisas desde a antiguidade? Porventura não foi eu, o Eterno? E não há outro Criador fora de mim, a não ser eu mesmo, o Eterno, o ser eu mesmo, Yahu. Ele está falando ao seu povo através do profeta. No versículo 22 está escrito: olhai para mim, o Eterno falando, olhai para mim, o seu Criador, e sereis salvos todos vós, todos os habitantes da terra, todos os habitantes do planeta. Novamente lembrar que o texto, nós temos que pensar na mente do autor quando ele estava escrevendo esse texto,
originalmente não foi escrito em português, não foi escrito em grego para ter Deus, não foi escrito em latim, não foi escrito em inglês, originalmente ele é escrito em hebraico. E o autor, quando ele estava escrevendo aqui, não havia esses ídolos dos nossos dias para ele referir-se a ele como sendo um Criador, sendo o Altíssimo. Nós, no nosso idioma, temos vários títulos que nós podemos referir-se ao Eterno sem usar Deus. Nós temos o Altíssimo, nós temos, por exemplo, o Criador do Universo, nós temos o Eterno, que não são títulos ligados à idolatria, e são títulos de grandeza, que nós falamos de um ser superior. É importante também, amados, nós pensarmos que no versículo 21, quando o Altíssimo diz: tomai conselho todos vós juntos, quem fez todas essas coisas desde a eternidade? Se não foi eu mesmo, o Eterno. O Eterno fala, se não foi eu mesmo. Bom, as pessoas, elas pensam muito, olha, mas o que vale nessa adoração é a intenção. Mas nós vemos que no próprio hebraico, considerando a mente do autor, dos povos que estavam ouvindo essa mensagem na época ali, onde já estava sendo inserido algumas idolatrias no meio deles, e o Eterno falando, olha, para vocês observar e buscar um pouco mais anterior à época em que vocês estão vivendo, e saber quem fez todas as coisas. Quem fez todas as coisas, é evidente que não é esses ídolos que vocês estão adorando nesses dias. Ou os ídolos que futuramente, isso é profecia, futuramente vocês irão adorar. Então, quando nós pensamos nas coisas do Eterno, em uma adoração, em uma ideia religiosa voltada à região em que essa história se passou, é importante nós analisar que quando nós abrimos as Escrituras, nós estamos pisando em solo israelense, nós estamos pisando em área da Mesopotâmia, nós estamos pisando em um outro país que não é o Brasil. Nós estamos andando em área estrangeira. Daí, quando nós pensamos sobre o nome de Yahushua, sendo um nome estranho, ele é estranho para nós, é estrangeiro de outro país. É importante nós ficarmos atentos quanto a isso. E ele diz, olhai para mim, o Criador, e sereis salvos todos vós, todos os habitantes do planeta da Terra. Essa passagem, irmãos, ela está contida em todas as Bíblias. Na católica, na evangélica, em qualquer idioma, essas passagens estão contidas nelas. E é muito importante nós pensarmos que a maioria das pessoas, dos povos, dizem saber disso. E também dizem não ser idólatras. Eles dizem que não são idólatras, não adoram, eles até usam o termo, nós não adoramos outro Deus, nós adoramos o Senhor. Olha, é até engraçado, né? As pessoas pensarem em um Criador que veio para Israel e usar termos grecizados para falar desse Criador. Eu acredito que quando nós falamos de uma história, de algo que aconteceu em um outro país, nós precisamos analisar os fatos relacionados àquele algo que aconteceu. Quando nós falamos de uma história de um povo, de uma salvação que aconteceu em Israel, é preciso nós analisarmos o idioma daquele povo para que nós possamos entender o realmente significado daquilo. É importante você meditar, meu irmão, minha irmã, que se você adora um Criador que supostamente a diferença entre ser um ídolo e ser um Altíssimo através de uma letra maiúscula ou minúscula, você está adorando uma idolatria. Até mesmo porque, quando nós estamos falando, nós estamos usando a gramática de uso coloquial, nós não mencionamos se estamos falando com letra maiúscula ou letra minúscula. A questão de Deus com D maiúsculo, eles falam,
D, com letra maiúscula, é o Altíssimo, é o Eterno. E com letra minúscula refere-se a Ra-Satã, ao diabo, ao capeta. Senhor, com S maiúsculo, se refere ao Altíssimo, e com letra minúscula se refere a qualquer outra pessoa ou a senhores das trevas, etc. Na realidade, isso é uma grande hipocrisia. O título, para se referir-se ao Eterno, é diferente. Não pode ser igualado aos termos usados para os homens, para as nações. É importante nós estarmos atentos que o Altíssimo ele tem um nome. Existe um compromisso, uma promessa, e há de ser que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. É importante nós estarmos atentos quanto a essas coisas. Até mesmo porque se nós formos pegar esses títulos, Senhor, Deus, nós fazermos uma busca genealógica quanto às origens desses nomes, eles jamais irão para Israel. Se você não sabe, pesquisa isso. Quando nós fazemos estudos sobre o nome Deus, sobre a expressão Senhor, que são títulos de poder, nós voltamos e nos deparamos na Grécia ou em algum outro povo estranho a Israel. Mas quando nós voltamos para Israel, para o hebraico, nós temos Yahu, nós temos Yahushua, nós temos termos diferentes, originais. O termo Yahushua é o nome dado a Yahushua ben Nun, que as pessoas deram o nome de Josué. Tem algumas pessoas que dizem que Yahushua ben Nun e Yahushua o Salvador tem formas diferentes de falar esse nome. Não é verdade. Na realidade, os dois nomes são iguais. Os dois nomes partem de um mesmo princípio. Um, Ben-Nun, filho de Nun, e o outro, Ben-Davi, filho de Davi. Se nós buscarmos a genealogia dos dois, são nomes diferentes. Só que a história é bem parecida. Quando Yahushua ben-Nun tirou o povo do deserto e colocou o povo na terra prometida, uma espécie de salvação. O mesmo acontece com Yahushua ben-Davi, Yahushua filho de Yosef. Na realidade, ele veio para tirar as pessoas de um deserto do pecado e colocar as pessoas em uma outra dimensão. Uma história parecida, mas com um sentido totalmente diferente um do outro. Ok? O Eterno abençoe a todos. Shalom.